Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo, amparando e fortalecendo os nossos corações. E que Ele abençoe a cada um de nós pela decisão que nós tomamos em estarmos aqui hoje, buscando luz, buscando energia e sabedoria para conduzirmos as nossas vidas. Eu convido a todos nesse momento a serenarem os seus corações, a fecharem os seus olhos. E vamos nesse instante entrelaçando-nos com a energia que esta casa propicia a cada um de nós. As energias aqui trabalhadas pela espiritualidade amiga, energias que nos trazem o sentimento de esperança, de coragem e, acima de tudo, de comunhão com o nosso Pai. Que nós possamos compreender que nesse momento em que nós estamos vivendo, é necessário a cada dia o estreitar os laços com o nosso Criador, entregando a Ele o nosso desejo de caminharmos bem, de caminharmos com sentido verdadeiro as nossas vidas. E assim, com esse sentimento de comunhão e de gratidão a esse Pai que oferece a cada um de nós as oportunidades necessárias, nós vamos visualizando a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Esse amigo presente do nosso Pai, para que seja para cada um de nós o exemplo de conduta, a regra de bem viver. Esse irmão mais velho que nos mostrou que é possível caminharmos por essas pairagens, onde as dificuldades provocam em nós sentimentos diversos, mas caminharmos com os nossos corações em comunhão com o Pai, permite que façamos as escolhas mais felizes. Mestre Jesus, neste momento, onde temos a certeza da Sua presença junto a cada um de nós, percorrendo por esses corredores, espalhando o seu perfume, a sua serenidade, nós vamos assim, olhando nos seus olhos, colocando as nossas mãos nas suas e te dizendo: muito obrigado. Obrigado pelo seu Evangelho. Obrigado por viver o Evangelho de forma verdadeira e plena, nos ensinando que não são as palavras, mas que são os exemplos, que nos mostram que é possível atravessar por esta terra com o nosso coração repleto de esperança. Neste momento nós te pedimos que seja conosco, nos amparando, nos fortalecendo, que as palavras ditas possam tocar ao coração de cada um de nós, fazendo com que nós reflitamos e tenhamos o desejo de sermos melhores a cada dia. Que assim seja. O Evangelho de hoje, ele nos traz ensinamentos bem importantes para a nossa reflexão. Haverá falsos cristos
e falsos profetas. Esse tema está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa com o primeiro item, dizendo para nós que reconhece-se a árvore pelo fruto. E ele nos diz que toda árvore boa produz bons frutos, e que toda árvore má produz maus frutos, e que toda árvore que ela não for boa, ela será cortada e arrancada e jogada ao fogo. Lendo esse capítulo, e principalmente esse trecho, faz com que nós tenhamos reflexões. Quem é essa árvore que o Evangelho está dizendo? Essa árvore será o meu próximo? Lendo essa árvore e falando de frutos, e principalmente no trecho que ele fala de maus frutos, eu olho os frutos indesejados do outro, ou eu já sou maduro o suficiente para saber que essa árvore sou eu? Que esses frutos são as minhas ações. É necessário que nós possamos trazer o Evangelho para o nosso cotidiano, para a nossa realidade e para o dia a dia, dentro da nossa casa, dentro dos nossos locais de trabalho, dentro do nosso lazer, e que nós possamos perceber esses frutos. Como eu promovo o fruto? Pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos e pelas minhas ideias. Todas essas possibilidades são possibilidades de produzir frutos. Indo em busca desse ensinamento, e principalmente na parte que ele fala de ser arrancado e jogado ao fogo, nós precisamos compreender que esse Evangelho, essas lições, elas foram ditas lá atrás, para uma sociedade que não compreendia a lei de reencarnação, que não compreendia as regras de conduta da forma com que nós acreditamos hoje, que a maioria saía dali de um conceito de vários deuses, de deuses de pedra, e não conseguiam compreender Deus como um Pai justo e amoroso. Então era necessário algo que assustasse. Se eu não mudar a minha conduta, se eu não produzir bons frutos, se eu não agir com respeito, com igualdade, com amor, eu não mereço o paraíso. Hoje a doutrina espírita, ela nos ensina que Deus é um Deus de bondade, de amor e de justiça. E que o que nós não produzirmos de bom hoje, os frutos dessa árvore, somos nós mesmos que haveremos de colher. Se eu planto limão, eu não vou colher pera e nem laranja. Eu vou colher limão, porque esses são os frutos da minha árvore. Mas que diante disso, existe possibilidades de irmos nos transformando e nos modificando ao longo do nosso caminho. E que essa transformação, ela é promovida muitas vezes pela dor, mas que toda dor, ela nos leva ao amor. Isso é necessário que nós começamos já a perceber. As dores, elas nos provocam, elas nos tiram do lugar que nós estamos e nos colocam diante de outras situações. E quando eu fui ler, falando sobre essas possibilidades, sobre os frutos, e compreendendo que cada um de nós somos uma árvore, e somos os frutos, e os frutos dessas árvores são os nossos desejos, as nossas ações, os estímulos que nós provocamos, eu comecei a refletir um pouquinho sobre os apóstolos. E dentre eles, eu comecei a estudar e a ler um pouquinho mais sobre
Maria de Magdala. E se nós formos ler a trajetória dessa irmã, nós vamos ter diante de nós uma pessoa que era promovida e agia de acordo com as satisfações imediatas dos desejos do corpo, ou até mesmo promovida pela vaidade. E olhando mais a fundo, o que esse excesso de prazeres materiais, esse excesso de vaidade, ele esconde? A carência afetiva. Então ela era um ser naquele momento que trilhava pelo mundo com uma carência afetiva muito grande. E prova viva disso é que quando ela encontra-se com o Mestre, ela experimenta um amor imensurável. E ela acredita que naquele primeiro instante em contato com Cristo, ela está apaixonada por Ele e deseja um amor carnal. E essa primeira sensação provoca nela uma ansiedade muito grande. E Jesus, Ele diz para ela que o que Ele pode dar para ela é algo muito maior e muito mais pleno. E Ele começa a provocar, a promover nesse ser essa transformação. Que é o quê? Ela oferece para o Cristo uma noite de amor, onde ela pode banhar os pés dele com perfume, todos os prazeres. E Jesus, ele estava diante de uma mulher belamente perfumada, que oferecia para ele prazeres, beleza e riqueza. Mas ele não precisa de nada disso. Porque desse fruto, ele já havia vencido. Esse processo de transformação, fazia muito tempo que ele havia passado por ele. E ele sabia que no íntimo de Maria, o que ela sentia era sede de amor real, de reconhecimento, de gratidão. Então ele começa a tocá-la nessas fibras. E o que ela começa a fazer? Ela começa a seguir o Cristo. Ela começa a transformar a sua vida. Ou seja, aqueles frutos imediatistas que promoviam o desejo imediato, a satisfação da matéria, a satisfação dos instintos, eles começam a serem transformados. E ela começa a seguir o Cristo e a acompanhar as suas pregações. E percebendo que essa árvore da vida, ela podia conduzir de uma conduta muito mais plena. E é o que ela faz. Ela começa a seguir Jesus, ela começa a se infiltrar no meio dos apóstolos, dentre tantos homens, cada um também com os seus frutos, com as suas insatisfações, mas Jesus ali, caminhando dentre aquelas árvores que ainda não produzia frutos produtivos e eficientes como ele próprio já os produzia. Mas mostrando para nós que o que haveria de ser arrancado eram os frutos equivocados e não a árvore. Que nós, enquanto espíritos imortais, enquanto árvore da vida, temos capacidade de nos transformar e de produzir bons frutos. E nós vamos encontrar no final da vida dessa mulher, alguém que se entrega cuidando de leprosos, sem medo, sem temor. Alguém que vivia entre a riqueza, que caminhava entre palácios,
que era cortesã de homens ricos, que recebia perfume, tem a sua vida toda ao final cuidando e se dedicando aos cuidados das pessoas com lepra. Pessoas que eram execradas das suas famílias, da comunidade. Mostrando para nós a grande capacidade de transformação e de regeneração que nós somos capazes de conseguir quando nós temos desejo verdadeiro, mas alinhado e alimentado pelo poder da oração. E qual era a oração dessa mulher? Trabalho. Trabalho edificante. Muitas vezes, nessa parte que fala de falsos cristos e falsos profetas, nós imaginamos que a profecia é nós estarmos reclusos dentro de um lugar, fazendo predições, trazendo as verdades, ou muitas vezes a verdade da forma com que nós acreditamos, isolados de uma comunidade. E a verdadeira oração é o trabalho edificante. E esse trabalho edificante não significa um trabalho dentro de um núcleo religioso. É um trabalho dentro dos nossos lares. É um trabalho dentro das nossas profissões. É um trabalho na nossa vizinhança, com exemplos, com sorriso, com cordialidade e com respeito. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já experimentou um dia exaustivo de trabalho. E ao deitarmos os nossos corpos na nossa cama, nós fizemos uma oração de forma bem rápida, porque estávamos cansados, e foi uma noite reconfortante, nos ensinando e nos mostrando que a ação é sim a oração e a comunhão com o nosso Pai. Esse capítulo ele também nos traz a reflexão sobre as falsas profecias, sobre os equívocos, sobre quais as nossas condutas e quem nós estamos seguindo. E é importante nós pararmos para perceber quem nós estamos seguindo. Principalmente nesses tempos onde as informações, elas vêm de forma muito rápida, às vezes até assustadora. Nós mal assimilamos uma informação e lá vem outra. Talvez sejam os falsos profetas do nosso tempo. A era da modernidade. Porque qual era o papel dos profetas naquela época? Na época de Jesus, o papel dos profetas eram fazer interpretações dos acontecimentos que viriam. O profeta Isaías, ele tinha, e cada profeta, ele fazia a sua predição de acordo com uma linguagem e principalmente com uma linguagem corporal. Essa informação é importante para a gente poder compreender quando nós lemos lá, falando de algumas figuras aleatórias para que a gente possa compreender. Tem uma passagem do profeta Isaías que dizia que se houvesse uma invasão de um povo, aquela região, eles perderiam essa invasão e eles seriam humilhados e voltariam para suas casas depois de muitos anos na prisão e sem roupa. Então o profeta ele precisava fazer essa interpretação no templo. Vocês imaginam o profeta Isaías dentro do templo, fazendo um desenho no chão de como seria essa prisão e para convencer ele nu. Então isso era como eram as profecias daquela época. Hoje as nossas profecias, muitas vezes ela vem pelo nosso WhatsApp.
as informações aleatórias que nos promovem medo, angústia e que não são verdadeiras. Então é necessário que nós comecemos a filtrar tudo isso e principalmente para que nós não sejamos os divulgadores dessas informações equivocadas, de informações que colocam pânico, que promovem medo e que tirem a esperança. Eu acredito que promover a esperança seja o papel de todos nós, que já conhecemos o Evangelho de Jesus. Porque quando nós mergulhamos no Evangelho, nessa proposta, ele só fala para nós de vida. Fala sim, aponta para nós os momentos de tribulações, de dificuldades, mas em nenhum momento ele diz para nós que nós seremos vencidos, mas sim que nós venceremos. Só que a maioria das vezes nós imaginamos que vencer é termos apenas as conquistas do mundo. Se nós formos olhar a trajetória de Maria Madalena e termos a ideia aqui, fazermos uma visualização de uma mulher que começa a sua aproximação com Cristo, sendo uma mulher jovem, bonita, perfumada, com riqueza material, trilhando por palácios ou recebendo na sua casa pessoas de influência, aos nossos olhos humanos e materiais, nós temos a ideia de alguém bem-sucedido, certo? Temos a ideia de que é alguém sucedido, alguém que atingiu as conquistas materiais, que está pleno de vida, de vigor. E quando nós nos deparamos com o final da história de uma mulher que está caminhando entre os leprosos, curando feridas, sai do perfume para mergulhar num local onde a lepra espalha um odor que às vezes promove náuseas. Na nossa visão imediatista e material, nós estamos diante de alguém que decaiu. E, infelizmente, a maioria das vezes, é esse o olhar que nós temos. Até mesmo diante desse momento de isolamento que nós estamos vivendo e de grandes restrições, a maior parte das vezes nós compreendemos tudo isso como um mal. Como se Deus estivesse irado contra a humanidade e tivesse mandado para nós algo que nos punisse. Alguém aqui já pensou dessa forma durante todo esse período de pandemia? É uma punição. A humanidade está sendo punida pelos seus equívocos. Por que não mudarmos o nosso olhar? Nós precisamos fazer escolhas felizes e acertadas para que as nossas ações produzam frutos felizes, frutos de saúde, frutos de justiça, frutos de amor. Porque essa árvore da vida é toda a humanidade. Sou eu e são cada um de vocês que encontram-se sentados. E essa árvore, ela está pronta para frutificar, mas nós precisamos mudar o adubo. Nós precisamos sair da conexão desses falsos profetas e nos conectarmos na conexão não de um profeta, mas de um mestre. O nosso mestre Jesus. Ele sim. Temos inúmeros médiuns eficientes que têm vivido uma vida de exemplo, de amor, de abnegação, mas que são falhos, que
que são falhos, assim como eu, assim como cada um de vocês, que essa árvore ainda não produz só bons frutos. Então, nos conectarmos e entrarmos em comunhão com esse Mestre, cuja árvore da vida é de esperança, de amor e de justiça. Irmos nos alinhando, irmos tendo essa vida em comunhão, irmos percebendo que nós precisamos ter diariamente uma conversa com Jesus. Falarmos para Ele dos nossos frutos, aqueles que ainda não são felizes, aqueles que produzem amargor na nossa vida e na vida do nosso semelhante, mas que nós desejamos a coragem e o amor para transformar. Que nós possamos sair desse encontro dos falsos profetas, porque os nossos corações não desejam mais uma resposta imediata. Os nossos corações já compreenderam que enquanto nós atravessarmos por essas paragens de mundo de provas e expiações, é porque nós ainda não temos condição de trilhar um mundo mais feliz. Mas que está tudo certo. Aqui é a nossa casa. É aqui que nós fomos chamados a viver. E nós precisamos viver bem. Vivermos em comunhão e, acima de tudo, confiando no amor de Deus, confiando que Ele governa as nossas vidas. E que diante daquelas atrocidades que nos assustam, de tudo que nos promove desconforto, diante de tudo que está acontecendo, que nós possamos ter uma conversa com Jesus. E que o nosso modelo de conversa seja parecido com o dessa mensagem, do livro Antologia da Espiritualidade, psicografia de Chico Xavier, por espírito de Maria Dolores. Eu vou ler ela para nós. Conversa com Jesus. Senhor, não lastimos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de férrea cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham, mas sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. No consolo e no apoio a todo que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja o amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Ampara-nos, Jesus, na bênção e na proteção, principalmente das nossas condutas e das nossas ações. Que assim seja. Então nós vamos mais uma vez serenando os nossos corações, sentindo neste momento toda essa harmonia que invade o nosso ser. Que nós possamos assim, em comunhão com Cristo, agradecer
pelas nossas vidas. Agradecer pelo sentimento de esperança que nos envolve. Agradecer por esse corpo que oferece a todos nós a oportunidade de aqui estarmos. E nesse sentimento de comunhão e de alegria, nós vamos assim colocando-nos na condição de doadores, de doarmos neste momento a todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, esse sentimento de bem viver, de esperança e de confiar. A todos aqueles que encontram-se doentes, que eles sejam nesse instante conformados pelo sentimento de paz, de resignação e sabendo que o amor de Deus tudo olha e tudo provê. Por tantos irmãos que caminham nesse instante sem esperança, que eles sintam em seus corações o sentimento de calmaria, que alguém os inspire, que alguém os encoraje para que possam prosseguir sem desistirem da vida. Por todos os lares, em especial por aqueles lares onde ainda não existe a fraternidade, onde não existe uma palavra de oração, que a espiritualidade possa nesse instante levar a esses corações o sentimento de amor, o desejo de buscar algo mais. Nós vamos assim vibrando pelos nossos lares, pedindo à espiritualidade que adentre cada cantinho da nossa casa. E nós vamos assim também vibrando por quem passa pelos nossos corações nesse instante, formando um belo sorriso nos nossos lábios, para que esse sorriso seja transformado em energias salutares. Nós vamos assim vibrando por cada um de nós, vibrando por esta casa, por todos os seus voluntários, que nós, cada um de nós, tenhamos o ânimo necessário para o nosso viver. E ainda assim, nesse sentimento de comunhão, nós vamos nos colocando na condição para recebermos nesse instante o passe. Vamos assim convidando os nossos amigos da Câmara de Passe, desejando que cada um deles nesse instante esteja entrelaçado com a espiritualidade superior, para ofertar a cada um de nós as energias de amor e de esperança. Então nós vamos assim, confiando que neste momento as energias necessárias ao nosso bem-estar vão caindo sobre cada um de nós, percorrendo as nossas cabeças, massageando toda a nossa face, percorrendo o nosso pescoço, espalhando-se pelos nossos ombros, percorrendo os nossos braços, iluminando as nossas mãos, que elas possam espalhar-se por todo o nosso tronco, ir assim, percorrendo as nossas pernas, iluminando os nossos pés. E vamos desejando que essas energias, elas possam percorrer toda a nossa corrente sanguínea, todas as células do nosso organismo, manipulando
tudo aquilo que precisa ser manipulado ou transformado, mas que elas promovam em nós a saúde mental, a saúde emocional, para que nós possamos retê-las conosco, levá-las para os nossos lares e que tenhamos a sabedoria de multiplicá-las nesses frutos, nessa árvore da vida que somos cada um de nós. Assim, Mestre Jesus, nós te dizemos muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por esses amigos espirituais, por esses amigos encarnados que direcionam a todos nós essas energias, e muito obrigado a essa querida casa e a esse mentor querido, o Padre Isabel Kaufmann, por nos envolver nessa energia de fraternidade. Que assim seja. Boa noite a todos, um ótimo retorno aos seus lares, que a semana de cada um de nós seja regada de muita esperança e de muita coragem, para podermos viver bem.